Olá, quarto ano! Nossa aula hoje de português será sobre concordância verbal. Antes de começar a falar sobre concordância verbal, eu quero lembrar com vocês o que é um verbo. O que é um verbo, pessoal? O verbo é aquela palavra que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Nós estudamos nas aulas anteriores. Então, o verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? E relembrando também que eles podem o quê? Se flexionar para indicar tempo presente, passado e futuro. E também para fazer concordância de acordo com a pessoa do discurso. Então, nós temos aqui duas informações, certo? Ele pode ser flexionado para indicar o tempo passado, presente ou futuro, e também para concordar com as pessoas do discurso. No presente, eu posso falar aqui. Eu abraço os meus gatos. Certo? Aqui o verbo abraçar está no presente, certo? Eu abracei os meus gatos. Aqui, nessa segunda frase, segundo exemplo, o verbo abraçar está no passado, ok? E a terceira, eu abraçarei os meus gatos. Certo? Então, aqui, o verbo, ele está sendo modificado para indicar o presente, o passado e o futuro. O tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro, ok? E as pessoas do discurso, vocês lembram que são 6, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? As 3 primeiras são as 3 pessoas do singular, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Essas 3 são as do singular e essas 3 são as do plural, certo? Então, os verbos, eles precisam concordar com o substantivo ou o pronome, certo? E isso é chamado concordância verbal. A mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. Isso é chamado de concordância verbal. Aqui, os verbos estão concordando com o pronome que está na primeira pessoa, ok? Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui no futuro, se fosse mais de uma pessoa, eu com mais alguma pessoa, para falar que nós iremos abraçar os meus gatos, certo? Eu não poderia colocar nós abraçarei. Eu tenho que colocar o que? Nós abraçaremos, porque o verbo ele tem que concordar com a pessoa do discurso, ok? Então, por exemplo, no livro de vocês tem um exemplo com atletas, certo? Um exemplo com atletas. O atleta terminou a competição, em primeiro lugar. Deixa eu trocar de lápis. O atleta terminou a competição. Em primeiro lugar. E os atletas terminaram a competição em primeiro lugar.
Vocês podem perceber que aqui o substantivo, que é um substantivo, gente, é aquela palavra que dá nome às coisas, certo? Então, o atleta corresponde a qual pronome? Ele, certo? Então, ele. Então, ficaria, ele terminou a competição. Então, aqui, o atleta combina com o verbo, que também está em terceira pessoa, certo? E aqui, os atletas terminaram, muda o substantivo, muda o verbo, porque ele precisa ser conjugado para concordar com o substantivo, certo? Ou com o pronome, que no caso seria eles. Então, ficaria, eles terminaram, ok? O verbo terminar aqui, como vocês podem ver, ele sofreu essa alteração em sua forma verbal para concordar com o substantivo atleta, que está aqui no singular, certo? E para concordar com eles, com atletas, que está aqui no plural, certo? E por acaso, se Júlia, por exemplo, estivesse aqui comigo e nós tivéssemos terminado a competição em primeiro lugar, como é que a gente ia falar? Nós terminamos, certo? Porque muda o pronome, nós, certo? Muda o pronome, muda o verbo, certo? Porque ele precisa concordar com o substantivo ou com o pronome. E como é que a gente fica sabendo qual é o verbo que a gente precisa utilizar? Fazendo a conjugação desse verbo, certo? Que vocês vão aprender nas próximas aulas, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido que concordância verbal é essa modificação do verbo para concordar com o substantivo ou com o pronome, ok? Um abraço e até a próxima.